Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, certo? Eu sou Alexandre. Seja bem-vindo ao Assistec Informática, ao canal, nosso canalzinho de conhecimentos de open source, conhecimento de Linux. E hoje nós vamos trabalhar não com um objetivo, vamos trabalhar com dois objetivos. Os nossos próximos dois objetivos, a nossa certificação é LPI nível 1, tá certo? Vamos à nossa tradução simultânea, deixa eu botar aqui para vocês verem, tradução simultânea, tá? Do site direto da LPI, ok? Vamos lá. Instalação do gerenciador de boot ou do gerenciador de inicialização, tá? Vamos lá. Candidatos devem ter habilidade para selecionar, instalar e configurar o gerenciador de boot. Área de conhecimento. Saber os locais alternativos da inicialização do boot, backup das opções desse boot. Instalar e configurar o carregador de boot usando o Grub Legacy, ou seja, a versão anterior do Grub. Entender a configuração básica e as mudanças para o Grub 2, tá? Interagir com o carregador de inicialização, ou gerenciador de menu, gerenciador de boot. Os arquivos e temos os arquivos usados, o menu.lst, grub.cfg e grub.conf. O aplicativo grub install, grub mkconfig e mbr. Esse é o objetivo 1 que a gente vai ver hoje. Automaticamente, assim que ele terminar, que é um objetivo muito pequeno, a gente vai entrar em manutenção de bibliotecas compartilhadas, tá? O peso desse é 1, muito pequeno também. Cadastros devem ter habilidades para determinar onde vão estar as bibliotecas compartilhadas e instalação e fazendo a instalação caso necessário. Área de conhecimento, identificar as bibliotecas compartilhadas, existe um aplicativo que informa isso. Identificar onde estão os sistemas, onde tipicamente ficam as bibliotecas compartilhadas e fazer a carga da biblioteca compartilhada. Os arquivos que nós vamos ver é o LDD, ldconfig, o arquivo brtc/ld.so.conf e uma variávelzinha de ambiente chamado ld underscore, sublinha, como quiser, library underline path, tá? Bom, esse é o nosso objetivo de hoje, os dois objetivos de hoje, tá certo? Então vamos começar pela ordem cronológica, pelo objetivo 102.2, falando que é uma parte da arquitetura do sistema, mas falando da manutenção do sistema de gerenciador de boot, tá certo? Vai ser slide, eu vou sumir, mas vocês vão ficar ouvindo minha voz. Vamos lá. Bom, gente, para poder nós começarmos, precisamos entender o seguinte. Um HD, para poder lhe dar o start na máquina, para poder dar o start no sistema, para poder iniciar um sistema, existem dois setores que precisam estar criado alguma informação ali, indicando que ali é o setor de inicialização. Um é chamado de Master Boot Record, ou simplesmente MBR, ou também conhecido como trilha zero. São esses dois pontos, conhecido como não. Ou é MBR ou é trilha zero. São esses dois lugares onde o gerenciador de inicialização é gravado, tá? Ou na trilha zero ou na MBR. Geralmente é gravado na MBR, tá? Que é um setorzinho de 512 bytes, certo? Lá ele tem guardado onde é que é o setor de boot, onde começa o disco, onde termina o disco. Tem algumas informações que a parte do hardware funciona. Antes, haviam dois gerenciadores que eram cobrados na prova, tá? Dois gerenciadores de inicialização. Tinha o Lilo e tinha o Grub, certo? Só que o Grub hoje eu tenho duas versões. Eu tenho o Grub 1 e eu tenho o Grub 2. Eles fazem a mesma coisa. A diferença aqui é como um trata ele em relação ao outro. Um trabalha de um jeito, o outro trabalha não, tá? Aí você fala assim, mas o Lilo ele é antigo. É antigo. Eu vou falar só um pouquinho sobre ele para explicar a evolução do que é o Grub. O Lilo, ele foi muito usado nos primórdios do Linux. Muito usado mesmo, tá certo? Aí, Conectiva, quando eu comecei o Conectiva 3, trabalhava com o Lilo, passou algum tempo ainda com o Lilo, foi quando chegou o Grub, todo mundo adotou o Grub, que ele tem algumas vantagens em relação ao Lilo na versão do Grub 1. Exemplo, o Lilo, para poder você quiser fazer qualquer alteração no menu, criar um outro menu, colocar um outro sistema, seja lá o que for,
você precisava executar um arquivo de configuração para ele atualizar a tabela, atualizar esse menuzinho. O Grub 1 não, bastava você fazer as alterações normalmente e ele já reconhecia automaticamente isso. O engraçado é que o Grub 2 é a evolução do Grub 1, só que esse item morreu. Você não pode mais simplesmente mexer nos arquivos de configuração e reiniciar a máquina e aceitar como acontecia no Grub 1, tá certo? Mas o que danado é o Grub, parece até propaganda de TV por assinatura. O Grub significa Grain and Unified Bootloader, tá? Ele veio substituir o Lilo, hoje ele substitui o Lilo, tá certo? Então, ele é o responsável por criar aquele menuzinho gráfico. Tem algumas vantagens, você pode colocar... O Groove é tão bom que você pode... Eu posso simplesmente, quando o Linux iniciar, eu posso colocar como papel de parede minha foto, por exemplo. Um desenho de alguma coisa que eu quero homenagear. E assim que ele iniciar, essa imagem aparecerá. Tá certo? Quando não tem, ele aparece uma tela preta. Ou qualquer outra tela que você vai colocar lá. Tá? E é um arquivo JPEG, cara. É só um arquivo JPEG, você coloca lá, informa o Grub e executa, manda ele executar a atualização que ele vai e coloca o ambiente lá de trabalho. Tá? Existem dois arquivos. O Grub, que é o cara que faz a coisa acontecer, e o Grub Install, que ele vai fazer a instalação do Grub ou a atualização do Grub. Tá? Agora, aonde é que estão essas informações? Existem alguns arquivos que você tem que observar. Primeiro, existe o arquivo do boot/grub/grub.conf. Tá? Esse é o Grub 1, tá certo? O Grub 2 é diferente. Tem um arquivo, mas ele está numa outra pasta. Tá? E existe um arquivo com o Grub 1 que ele era o mais importante, que era o chamado Grub, aqui ó, /boot, deixa eu ver se o mouse aparece aí para vocês. /boot/grub/menu.lst. Essa configuração é a configuração do Grub 1, onde você tinha essas opções aqui. Eu tenho as opções parecidas no Grub 2, mas são parecidas, não são iguais, tá? E aí a gente tem que observar o seguinte, veja só. É um arquivo só, onde eu tinha várias configurações dentro desse arquivo, e eu tinha a conversão default. Default seria, no menu, tá? Deixa eu levantar uma máquina virtual aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu pegar o VirtualBox que está em algum lugar aqui. Virtual. Deixa eu ver. Vocês vão entender o que é esse default agora. Deixa eu chegar aqui. Abrir uma máquina virtual. Aqui, vamos pegar esse daqui. Esse Linux aqui mesmo. Vou fechar ele aqui, ele vai abrir o outro. Mas quando ele abrir, assim que ele abrir, eu já vou pegar o que eu quero. Pronto, chegamos. Esse cara aqui, tá? OpenSUSE, isso aqui é OpenSUSE, é uma imagem, tá certo? Eu posso colocar qualquer coisa aqui, homenagem a time, homenagem à família, o que quiser. Aí não tem limitação não. Só tem limitação do tamanho da tela, parece que no máximo é 1033 por 1024, coisa assim. Isso aqui é o menu. Quando o Grub ele inicia, ele vai procurar qual é o padrão que ele tem que iniciar. O padrão é o seguinte, tá vendo essa barrinha aqui que eu estou mexendo? Por padrão, ela começa na primeira. A primeira é numerada como 0. É que essa imagem default aqui, ela vai informar que é um número 0. Então, eu viria aqui. Se eu quisesse que ele iniciasse automaticamente aqui, em Device Options, eu colocar esse aqui como 1. Tá? Então, esse default é isso. Em que posição do menu ele vai automaticamente aparecer. Volta para o slide. Opa, slide. Sai. Slide. Isso aqui, Ctrl F5. Shift F5. E ele começa com 0, tá certo? 0 é o primeiro, 1 é o segundo e por aí vai. É só você lembrar daquela brincadeira, daquela coisa assim. Quando é que o século virou? Quando é que eu virei século XXI? Em que ano o século XXI entrou? O século XXI realmente ele nasceu para nós, que somos do Ocidente, que usamos o calendário gregoriano, quando foi 2001. Foi quando nasceu o século XXI. Então, é uma brincadeira, né? Você quer a explicação de criança ou a explicação técnica? A explicação de criança é a soma do 20 com o 01, soma com os dois da século XXI. A explicação técnica é porque usamos o calendário gregoriano e o ano 0 nunca houve.
Sempre começou pelo ano 1, nunca pelo ano 0. Então, de 0 a 1 nunca existiu. Como nunca existiu de 0 a 1, aí o século 21 ele não nasceria no século 20, nasceria no século 2001. A mesma coisa que acontece, o 0 é o início de tudo, tá certo? O default determina isso. A linha timeout, diz aqui o seguinte, tempo em segundos, quanto eu vou esperar, certo? Se o usuário pressionar qualquer coisa, ele para a contagem. Mas se o usuário não pressionar nada, por quanto tempo eu aguardo para iniciar a opção padrão? O padrão é de 5 a 8 segundos. Tá? Título é o nome da imagem. Linux, Mac, Windows ou qualquer outro que você queira. Root. O comando root é aonde está o kernel. Basicamente é o seguinte, o root vai informar ao meu Groovy aonde está meu HD, qual é o meu HD e qual é a minha partição. Da mesmo esquema, só que aqui é um pouquinho diferente. Isso está no Groovy 2 também. HD representaria que é um hard disk, tá certo? O 0 seria o meu primeiro HD, se eu quisesse o segundo tinha que ser 1. Se eu quisesse o terceiro, 2 e por aí vai. Vírgula, qual é a partição que eu estou trabalhando? Partição 0, partição 1, partição 2. O importante daqui é aonde está a partição que está guardada a minha raiz. Aqui tem que apontar para a raiz. Se a tua raiz for por exemplo, /dev SDA5 é a tua raiz, aqui tem que estar como HD 0,4. 0 por ser o primeiro, 4 por ser minha quinta partição. Lembre-se que ele sempre começa com o número 0. Certo? Aqui está o kernel, aqui teria o caminho aonde está o arquivo chamado VM Linux, que é o kernel que vai ser descompactado da memória. Se ele vai inicializar como somente leitura, certo? Ou seja, não permite modificação. O initrd, o kernel sozinho ele não faz muita coisa, ele vai ler informações em mais dois outros arquivos. O system map, aliás, em alguns arquivos, o system map, o initrd e o config. Lá ele vai estar as informações de como vai ser configurado, como é que está configurado para o kernel iniciar. Tá? Essas são as principais seções do arquivo menu.lst. Lembra, /boot, /groove, /menu.lst. Assim que você fizer qualquer modificação nesse arquivo, basta reiniciar, que o sistema reconhece essas modificações e vai lhe exibir. Tá? O Groovy Install ele é muito usado, tá, para fazer a instalação como o Groovy não existir. O Groovy não existe, tá certo? O Groovy não está lá, você usa o Groovy Install, ele vai ler na MBR ou na trilha 0, aí você vai definir, certo? E aplica essas informações lá. Quando você reiniciar o computador, o menuzinho já vai estar funcionando lá para trabalhar. Ele vai ler dois arquivos, o menu.lst e o groovy.conf, certo? Passou-se o tempo, HDs vieram melhorados, tamanho de disco melhorados, as tecnologias GPT, EFI, que esse Groovy 1 não estava contemplando. Nasceu o Groovy 2. O Groovy 2 ele vem com uma ideia um pouco diferente do Groovy 1. Primeiro, eu não posso mais, não existe mais o arquivo menu.lst. Existe o arquivo groovy.conf. Segundo, você não pode mais editar o arquivo groovy.conf diretamente lá onde ele está. Você vai ter que mexer isso em um outro arquivo. A pasta fica guardada em etc groovy.d. É aqui onde estão os arquivos de configuração. Quando você executar o Groovy Install, ele vai criar em /boot groovy 2, aonde o que vai aparecer no menu e como é que ele vai se comportar. Aqui eu vou mostrar a vocês na prática. Eu vou abrir aqui o meu menu. Vou ligar mais parado, vou vir aqui. Cadê mais essa? Mover. Fazer ele para cá. Eu vou aumentar aqui o tamanho dos arquivos para vocês chegarem melhor. Então, aqui na minha raiz, vou entrar aqui na pasta etc. Aqui dentro eu vou ter uma pasta chamada Groovy. Cadê? Groovy.d, certo? E aqui estão os arquivos que eu posso mexer, tá? O cabeçalho dele, eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir.
Aqui está o cabeçalho, é onde vai trazer as informações. Os arquivos não são tão menores quanto o outro lá, eles são arquivos que são baseados basicamente em script, ele vai ter muito script para trabalhar, tá certo? Deixa eu fechar isso aqui. Você precisa usar esses arquivos aqui, precisa alterar esses arquivos aqui, caso você queira modificar por algum motivo. Aqui está o arquivo Linux, tá certo? Eu vou abrir o arquivo, não vou mandar executar. E aqui está o arquivo real do meu computador, tá? É um arquivo, aqui está, ó, VM Linux, /boot VM Linux, onde está o Linux, basicamente, é a minha máquina, tá certo? E o que acontece? Aqui são os arquivos de configuração, inicialmente. Cara, vou ter que saber disso tudo? Não. Isso aqui é assim, porque é um script, tá? Mas vai virar na frente que existe um arquivo, que cria isso aqui para você, sem muito estresse, tá certo? O importante é, tiver que alterar qualquer coisa, tem que mexer no arquivo /etc/groove.d, ir aqui atrás dele, tá certo? Porque quando ele fizer isso, ele vai gerar dentro da pasta boot, groove 2. É aqui, eu não vou ter acesso, está bloqueado para mim, mas é aqui que está todo o menu gerado, certo? Só que não adianta mexer aqui não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui. Vou colocar aqui a senha do usuário, entrar na pasta boot, groove 2, groove CFG. Você vai ver que de cara ele já tem esse aviso aqui, ó. Não modifique este arquivo. Ele foi criado automaticamente pelo arquivo group2 mkconfig, que é o que a gente vai ver em seguida, usando templates, tá? Que estão na pasta /etc groove.d e as configurações estão no arquivo /etc default groove, tá? Vai chegar nele já já, default groove. Então vamos lá. Aqui dentro eu tenho os arquivos que já é script, não adianta aqui mudar muita coisa, certo? Mas é aqui que você vai ver realmente a coisa acontecer. E, por exemplo, aqui ele está vai buscar. Deixa eu achar aqui meus arquivos. Olha o tema que eu estou falando aqui, ó. Aquela parte aqui que você pode colocar o gráfico. Está aqui, ó. Menu entry, entrada de menu, tá certo? Open Source Lib 15.1 e aqui ele vai dar algumas informações que serão passadas para o nosso amiguinho Groove quando ele iniciar, tá? Como eu disse aqui, você não precisa se preocupar com isso aqui, porque isso aqui, ó, o root aqui, ó, HD0, GPT3, ou seja, a minha pasta raiz está no minha quarta partição, ou a partição nomeada número 4. Então aqui você não precisa mexer muito nesse arquivo, não, até por fato não pode nem mexer ali. Se você mexer aí, ó, não faz diferença nenhuma. Por quê? Quando você termina de executar e criar as modificações feitas lá dentro da pasta groove.d, você modificar aqui, você vai gerar um aplicativo, você vai executar um aplicativo para ele criar aquele menuzinho, é chamado groove mkconfig. Certo? Groove mkconfig, ele cria os arquivos de configuração do Groove 2. A sintaxe dele é muito simples. Groove mkconfig, basta colocar isso, ele vai ler os arquivos dentro do arquivo /groove certo? /etc/groove.d e vai gerar o arquivo /boot/groove2. Lembra que lá no arquivo ele falava de um outro arquivo, um arquivo de configuração, vocês lembram? Que eram dois, /etc/groove.d e depois ele falava de um outro que era o /etc default, /etc default, e aqui está o Groove. Ele vai ler esse arquivo também, tá? Aqui é um monte de variáveis para informando, olha, o tema do Groove é o que está aqui, vai usar o Linux EFI, sim. São basicamente variáveis que vai informar o Groove como é que ele vai fazer, certo? Como é que ele vai trabalhar. Como é que ele vai fazer a criação daquele menuzinho, tá? Gente, como eu falei, é um objetivo muito pequeno mesmo,
aqui encerro o 102.2, tá? Vamos à nossa tradução simultânea, vocês vão ver aqui que ele tem um peso 2. Coloca assim, tem duas perguntas falando sobre esse cara, certo? E agora vamos para bibliotecas. Então vamos continuar aqui encerra o objetivo 12.2, vamos iniciar agora o objetivo 12.3. Bibliotecas compartilhadas. Então a gente precisa entender que existem dois tipos de biblioteca. A biblioteca estática, que ela é compilada e lida apenas por um determinado programa, certo? Existe a biblioteca dinâmica, que também é chamada de biblioteca, que ela é compilada e lida por diversos programas, ou biblioteca compartilhada, certo? Acontece que a biblioteca dinâmica é muito mais usada, certo? Por quê? Eu posso ter vários aplicativos, várias bibliotecas, vários aplicativos que vão ler a mesma biblioteca. Quer um exemplo disso? A biblioteca do drive de vídeo. Ele não é lida só por um cara, é lido por vários. O ambiente gráfico, o X11, é lido por qualquer aplicativo que você vai ter o X11. X11, para quem não entendeu, é o que é conhecido o gráfico no mundo do Linux, tá certo? E aí, existe as bibliotecas em Linux, vamos imaginar tem outros sistemas aí que usam outro nome, mas em Linux é chamado de bibliotecas que tem .so, .so ou .ko. O .so indica que é Shared Object, objeto compartilhado, e o KO é o Kernel Object. Basicamente o que eles mudam a letra S do K, porque vai a mesma coisa. Quem faz a carga disso é um outro aplicativo. Quem faz a carga das bibliotecas é uma biblioteca, que é o ld.so. E ele vai ler não diretamente a biblioteca. Ao contrário de alguns sistemas, você pode, não, vou pegar a minha biblioteca e vou colocar aqui na minha pasta, no meu aplicativo, vai executar. Em Linux não funciona assim. Ele guarda essa informação dentro de uma cache chamada /etc ld.so.cache. Se ela não tiver aqui a informação da biblioteca, essa biblioteca não é reconhecida pelo Linux. Certo? E o arquivo /ld.so.conf é aonde estão vai dar a informação de onde estão os arquivos que eu quero que fique dentro da minha cache. Tá certo? Aqui vai ter só caminho, tá? Apenas caminho. Vamos a um exemplo prático. Vamos lá. Aqui eu tenho o arquivo voltando de novo aqui, mais ação, mover, ok, está dentro do quadrinho que vocês verem aí, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, /etc ld.so.conf. Vamos abrir aqui o arquivo. Ele vai dizer aqui o seguinte, olha, as bibliotecas hoje estão em /usr local lib64, usr local lib. Ele diz aqui, ó, agora inclua o que está dentro da pasta, etc ld.so.conf. Todos os arquivos asterisco.conf. Vamos lá. Então vamos lá para o ld.so.conf. Aqui eu tenho apenas um arquivo. E esse arquivo é cheinho. Está aqui, ó. Ele diz que além de colocar aquelas pastas, ele vai olhar e vai colocar essas pastas aqui dentro também. Ou seja, ele vai ler essas pastas, procurar os shared objetos dessas pastas para criar um arquivo. Esse arquivo aqui, ld.so.cache. Eu vou abrir no outro lado, porque aqui não vai dar para ver, não. Deixa eu ver se eu consigo. Se ele vai abrir. É um arquivo bem bagunçado, ele não vai abrir normal, não. Eu já entendi o que está sendo escrito aqui. Então aqui é o arquivo de cache, tá certo? É um arquivo. Tá vendo aqui um arquivo que ninguém dá para ver bulhufas aqui dentro, mas aqui estão todas as bibliotecas que tem aqui dentro. É aqui que eu queria chegar. Aqui ele mostra o nome da biblioteca. SO.2, USR. Tudo isso aqui são bibliotecas que o sistema lê, que já está pronto para o sistema usar. Se ela não tiver aqui nesse cache, o Linux não vai reconhecer. Ah, mas como é que eu vou saber qual é a biblioteca que um aplicativo vai usar? Aí é que entra o pulo do gato. Linux não é uma caixa preta.
É só a tela que é preta, mas a caixa dela não é uma caixa preta. Por quê? No nosso próximo amiguinho, ele vai falar de um arquivo chamado LDD. Ele é o responsável para verificar, olha, esse comando específico usa quais bibliotecas. Legal, né? Ele informa quais são as bibliotecas que ele vai usar. Tem um exemplo aqui do bin.cp. Então vamos lá. LDD bin/cp. Tecla Enter. Esse aplicativo, para funcionar, ele precisa com que essas bibliotecas estejam funcionando, que sejam instaladas. Certo? Então, quando eu uso qualquer comando, cp, por exemplo, ele vai checar essas bibliotecas e usar essas bibliotecas para trabalhar. Tá certo? E isso é muito importante, porque se elas não estiverem dentro do cache, ele não vai executar. Se a gente for no cache, ele vai encontrar essas bibliotecas aqui. Vamos dar um cat lá no /etc/ld.so.cache. Dá uma filtrada aqui. Vocês vão entender esses comandos daqui a pouco. Vai vir o cat, vai vir o grep, não se preocupe. Vamos botar aqui SL. Não tem. Aqui de não tem, conhecido como padrão. /etc/ld.so.cache. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu não consigo acessar isso aqui não. ld.so.cache. Por causa ele não consegue enxergar assim, ele vai enxergar tudo como se fosse uma linha só, tá certo? Ele não vai enxergar tudo que eu queria não. Mas ela tem que estar dentro do arquivo ld.so.cache, senão não vai funcionar, certo? Beleza. Já sei que eu vou aqui no ld.so.conf, posso adicionar uma pasta, criei um aplicativo, tem uma biblioteca exclusiva para mim, então devo colocar dentro dessa pasta, senão ele não vai reconhecer. Após isso, eu posso testar com o LDD para saber se está tudo ok. Tá? Mas, se eu não tiver acesso para criar o ld.so, aliás, eu tenho que criar ele, esqueci de falar que está faltando esse cara. O ld.config, ele mostra para você quais são as bibliotecas que estão usadas no cache. Ele vai ler o que está dentro de ld.so.conf e recria o arquivo ld.so.cache. Se ele recria, o arquivo etc precisa ser usado como um superusuário. Isso aqui é muito rápido a funcionalidade, tá certo? Tem dois parâmetros, o modo verbose, que ele mostra o que ele tem, como é que ele está fazendo, e o modo P, que ele mostra os diretórios onde estão as bibliotecas. Vou dar exemplo prático, vamos lá. Vamos habilitar aqui, vamos executar ele, não posso executar como usuário comum, vou ter que virar o superusuário, vou botar aqui SU, passar aqui a minha senha, SU também será visto, pode ficar calmo em relação a isso, ld-config, -p, tecla Enter, ele mostra para mim todas as bibliotecas existentes, certo? Vamos ver se eu consigo dar o grep aqui no SLinux, SLinux, olha ela aqui, ó, eu falei que ela existia, está lá dentro do arquivo cache, tá certo? Senão o ld-config não consegue enxergar. Ou simplesmente eu coloco o ld-config, tecla Enter, ele recria a cache, viu que é muito rápido, ele recria a cache, ou -v que ele mostra o que ele está fazendo. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, edit SO0, aponta para edit SO, blá, 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 blá. Isso aqui é o nome da versão e por aí vai. Mas esse é o cara que faz a coisa acontecer. Beleza. E se você não tiver acesso à criação dele, ou não quiser colocar uma informação aí, você pode alimentar uma variável de ambiente chamada ld library path. Ele é uma variável de ambiente que você pode também colocar nela outras pastas. E aí, quando você usar o ld-config, certo? Ele vai criar a cache usando o conteúdo desse ld library path. Bom, gente, dois objetivos cumpridos. 102.2, 102.3 são objetivos muito pequenos, mas esperem que vai vir objetivos enormes. A média desses vídeos está em torno de 20 minutos.
Mas tem dois objetivos que não dá para fazer em 20 minutos. Eu estou contando ele aí de meia hora a 40 minutos. Porque tem um que são 20 e tantos comandos, e tem que dar exemplo, tem que dar parâmetros, essas coisas. Se ele ficar muito grande, eu vou dividir isso em dois pedaços. Não sei como é que eu vou fazer, ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso. Mas objetivos pequenos, eu vou juntar eles. Se ele for pequeno demais, eu junto ele em dois objetivos, um vídeo só, como foi o de agora. Tá certo? Mais uma vez, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreve aí, dá aquele joinha maroto, tá certo? Clica no sininho para receber as novas notificações, certo? Não é inscrito? Se inscreve. Compartilha nas tuas redes sociais, convida as pessoas, vamos ser certificados, vamos deixar de ser estatísticas ruins e vamos trabalhar sendo estatísticas boas. Estatística ruim? Sim. Se a gente vai hoje no mercado de trabalho, o que mais encontra, o que mais a gente observa, o que mais a gente percebe são pessoas de RH e de administradores de TI reclamando da falta de qualificação dos profissionais. Vamos classificar, gente. Total dando oportunidade, esses cursos de certificação não são baratos, são muito caros. A prova também não é barata. A prova é bem salgadinha, tá? É uma prova que é feita para reprovar, não é feita para aprovar. Tem muita coisa que a gente ainda não viu. A gente está no quinto objetivo. Um monte de objetivos. Eu acredito que com mais um mês a gente vai terminando todos os vídeos que eu tenho que mostrar para vocês, tá certo? Mas, antes de mais nada, tudo de bom sempre. Mais uma vez, isso foi gravado no sábado, então um bom final de semana, tá certo? Se você está vendo isso em outro dia da semana, desejo a você uma boa semana, um bom dia, um bom mês, um bom ano. Gente, Deus no coração, Jesus no coração, certo? A vida é muito curta para a gente estar brigando com os outros. Sejam cordiais com todo mundo. Um beijo para vocês, um abraço, até a próxima.